Quando meu genro me ligou desesperado porque o cartão não estava funcionando, eu sorri e disse que sabia exatamente o que havia acontecido. Por 5 anos, Felipe gastou mais de R$ 200.000 do meu dinheiro, tratando minha filha como empregada na própria casa. Mas na manhã em que ele tentou comprar um carro novo sem minha autorização, descobriu que algo havia mudado para sempre. Eu havia fechado todas as contas, transferido meus bens e mudado cada senha. E quando escutei ele gritar com Mariana ao telefone dizendo: "Querida, seu pai mudou a senha, não consigo usar o cartão dele", foi aí que entrei na conversa. Você não vai acreditar como um homem que se achava dono da situação descobriu quem realmente mandava nessa família. A justiça chegou de uma forma que ele jamais esperava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Arthur Medeiros. Tenho 60 anos e construí uma empresa de materiais de construção do zero. Comecei vendendo cimento e tijolo numa carrocinha em Guarulhos, trabalhando de segunda a segunda, sonhando com o dia em que pudesse dar para minha filha única tudo o que eu não tive na infância. Mariana sempre foi minha princesa, uma menina estudiosa que se formou em pedagogia na Universidade São Judas e conheceu Felipe durante o último ano da faculdade. Felipe parecia um bom rapaz quando apareceu na minha casa pela primeira vez. Alto, educado, falava bem. Tinha se formado em administração numa faculdade particular em São Paulo. Chegou de mãos dadas com Mariana, todo sorridente, me cumprimentou com firmeza e até elogiou o churrasco que eu estava fazendo no quintal. Na época, eu ainda morava na casa simples do Jardim São Paulo, aquela mesma onde criei Mariana sozinho depois que minha esposa Carmen morreu de câncer, quando nossa filha tinha apenas 12 anos. Felipe contou que estava começando um negócio próprio, uma consultoria em gestão empresarial. Tinha grandes planos, falava com entusiasmo sobre expandir para o interior, abrir filiais, contratar funcionários. Mariana o olhava com aqueles olhos brilhantes de quem está apaixonada, e eu senti que aquele menino realmente gostava da minha filha. Durante o almoço, ele fez questão de me perguntar sobre minha empresa. Demonstrou interesse genuíno pelos meus negócios e até sugeriu algumas ideias para melhorar a organização do estoque. 2 anos depois, eles se casaram numa festa simples mas bonita no espaço Green Village, em Mogi das Cruzes. Paguei tudo com prazer, desde o vestido da noiva até a lua de mel em Porto de Galinhas. Vi minha filha dançando valsa com Felipe e pensei que finalmente ela havia encontrado um homem que ia cuidar dela como ela merecia. Naquele dia, enquanto os via sorrir para os fotógrafos, fiz uma promessa silenciosa de sempre apoiar aquele casal, de ser o pai e sogro que estivesse presente em todos os momentos importantes de suas vidas. Logo após o casamento, Felipe veio conversar comigo com uma proposta. Sua consultoria estava crescendo, mas ele precisava de um investimento inicial para alugar um escritório melhor e contratar uma secretária. Falou com tanto entusiasmo sobre os contratos que estava prestes a fechar, sobre clientes importantes que já demonstravam interesse, que eu não hesitei em emprestar R$ 20.000. Era uma quantia considerável na época, mas eu via como um investimento no futuro da minha filha. Mariana estava radiante com os planos do marido. Ela havia conseguido um emprego numa escola particular em Santo André e complementava a renda familiar dando aulas particulares nos fins de semana. O casal alugou um apartamento de 2 dormitórios no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, um lugar simples mas arrumadinho, perto do trabalho dela. Quando fui visitá-los pela primeira vez, Mariana fez aquele macarrão com molho de tomate que eu ensinei para ela quando era pequena, e nós 3 jantamos conversando sobre planos para o futuro. 6 meses depois, Felipe voltou. Dessa vez a história era diferente. Um dos clientes havia atrasado um pagamento importante e ele estava com dificuldades para quitar o aluguel do escritório. Precisava de mais R$ 15.000, só por alguns meses, até regularizar o fluxo de caixa. Mariana estava do lado dele, confirmando cada palavra,
dizendo que realmente havia um contrato em andamento que resolveria tudo. Olhei para o rosto da minha filha, vi a confiança nos olhos dela e assinei mais um cheque. O que deviam ser alguns meses se transformaram em 1 ano. Felipe sempre tinha uma explicação para os atrasos nos pagamentos, sempre um novo cliente prestes a fechar um contrato milionário, sempre uma desculpa bem elaborada, acompanhada de documentos que pareciam legítimos. Eu começava a me preocupar, mas Mariana parecia convencida de que era só uma questão de tempo até o negócio do marido decolar de vez. Foi durante um churrasco no meu quintal, num domingo de março, que percebi o primeiro sinal de que algo não estava certo. Felipe chegou dirigindo um Honda Civic 0 km, um carro que custava mais de R$50 mil na época. Quando perguntei como ele conseguiu comprar um carro daquele se ainda estava me devendo R$35 mil, a resposta veio rápida e ensaiada. Era um carro da empresa, financiado em nome da consultoria, essencial para causar boa impressão nos clientes. Mariana confirmou a versão do marido, mas notei algo estranho no jeito dela falar. Uma hesitação sutil, um olhar para o lado, como se ela mesma não estivesse completamente convencida da explicação. Durante o churrasco, Felipe gastou o tempo todo no celular, atendendo ligações que ele dizia serem de clientes importantes, mas que soavam mais como conversas pessoais. Ouvi fragmentos sobre jogos de futebol, sobre uma festa que haviam perdido no final de semana anterior, sobre planos para viajar para o litoral norte. Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei pensando na situação. Minha empresa de materiais de construção estava indo muito bem. Tínhamos acabado de abrir uma segunda loja em Suzano, e os lucros vinham crescendo consistentemente há 3 anos consecutivos. Eu poderia facilmente absorver aqueles R$35 mil como uma perda, mas algo me incomodava profundamente. Não era o dinheiro em si, era a sensação de que estava sendo enganado por alguém em quem depositava total confiança. Decidi fazer uma pesquisa discreta sobre a tal consultoria do Felipe. Conhecia muita gente no ramo empresarial da região, fornecedores, clientes, empresários que poderiam ter ouvido falar do trabalho dele. Liguei para alguns amigos, fiz perguntas casuais, tentei entender se realmente havia uma empresa chamada F&M Consultoria Empresarial funcionando em São Bernardo do Campo. O que descobri me deixou com o estômago embrulhado. Ninguém conhecia Felipe, ninguém havia ouvido falar da empresa dele, e o endereço que ele me havia dado correspondia a um prédio comercial onde funcionava apenas uma padaria e uma lotérica. Na segunda-feira seguinte peguei meu carro e fui até o endereço do suposto escritório do Felipe. Era um prédio antigo na rua Marechal Deodoro, no centro de São Bernardo, com 3 andares e uma fachada que precisava de uma boa reforma. No térreo funcionava a padaria Santa Clara, que eu conhecia de vista, e uma casa lotérica que sempre tinha uma fila de aposentados esperando para receber a pensão. No primeiro andar havia um consultório dentário e um escritório de contabilidade. No segundo andar, 2 salas comerciais vazias com placas de aluga-se nas janelas. Entrei na padaria e conversei com seu Joaquim, o dono, que trabalhava ali há mais de 15 anos. Perguntei se ele conhecia alguma consultoria empresarial que funcionasse no prédio. Ele balançou a cabeça, disse que nunca ouviu falar de nada parecido. Comentou que as 2 salas do segundo andar estavam vazias há mais de 8 meses, desde que a antiga loja de roupas infantis fechou as portas. O coração bateu mais forte no meu peito quando a realidade começou a ficar clara. Subi até o segundo andar mesmo assim, tentando encontrar qualquer vestígio da empresa do meu genro. As salas estavam realmente vazias, com aquele cheiro de lugar abandonado, janelas empoeiradas e algumas lâmpadas queimadas no corredor. Desci as escadas sentindo um misto de raiva e decepção. R$35 mil jogados fora, mas pior que isso. Minha filha estava casada com um mentiroso. A pergunta que martelava na minha cabeça era se Mariana sabia da farsa ou se também estava sendo enganada. Naquela tarde, voltei para casa e fiquei sentado na minha poltrona preferida, olhando para a foto da Carmen na estante da sala.
Lembrei de como ela sempre dizia para eu tomar cuidado com pessoas que prometiam demais e entregavam de menos. Arthur, quando a conversa é muito bonita, desconfia. Ela costumava falar quando alguém aparecia com propostas milagrosas para a empresa. Senti falta dela naquele momento, da sabedoria dela, da forma como ela conseguia ler as pessoas apenas olhando nos olhos. Durante as semanas seguintes, fiquei observando Felipe com outros olhos. Nas conversas familiares, prestava atenção em cada detalhe das histórias que ele contava, procurando inconsistências, nomes que não batiam, datas que não faziam sentido. E elas estavam lá, aos montes. Num domingo, ele falava sobre uma reunião importante que havia acontecido na terça-feira anterior. Mas na terça-feira anterior, ele estava na minha casa ajudando a consertar o portão da garagem. Numa conversa, mencionava um cliente de Campinas. Na outra, o mesmo cliente tinha virado uma empresa de Santos. Mariana parecia cada vez mais tensa. Percebia ela cochichando ao telefone, conversas que eram interrompidas quando eu chegava perto, discussões em voz baixa com Felipe que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Uma tarde, ela veio me visitar sozinha, coisa que não acontecia há meses. Ficamos tomando café na cozinha, conversando sobre amenidades, mas eu sentia que ela queria me dizer alguma coisa importante e não conseguia encontrar as palavras certas. Finalmente, resolvi confrontar Felipe diretamente. Marquei de encontrá-lo numa lanchonete da rua Senador Flaquer, em Santo André, longe de Mariana, longe de testemunhas. Cheguei pontualmente às 14h, pedi um café e esperei. Felipe chegou 15 minutos atrasado com aquele sorriso confiante de sempre. Me cumprimentou como se fôssemos os melhores amigos do mundo. Sentou, pediu um refrigerante e começou a falar sobre o trânsito, sobre o calor, sobre qualquer coisa menos o assunto que nos havia trazido ali. Deixei ele falar por alguns minutos. Depois coloquei uma folha de papel na mesa. Era a cópia do contrato social da F&M Consultoria que eu havia conseguido na Junta Comercial de São Paulo. O documento existia, mas a empresa nunca havia funcionado de verdade. Nunca havia apresentado uma declaração de imposto de renda. Nunca havia emitido uma nota fiscal sequer. Felipe olhou para o papel. O sorriso sumiu do rosto dele. E pela primeira vez desde que o conheci, ele não teve uma resposta pronta na ponta da língua. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Felipe mexia no canudo do refrigerante, olhava pela janela da lanchonete, fazia qualquer coisa menos me encarar diretamente. Finalmente suspirou fundo e começou a falar. Disse que realmente havia tentado montar a consultoria, que tinha tudo planejado, que havia investido o dinheiro que eu emprestei em cursos de capacitação e material de divulgação, mas admitiu que não conseguiu conquistar nenhum cliente de verdade, que o mercado era mais difícil do que imaginava, que a concorrência era brutal. Perguntei sobre o Honda Civic 0 km. Ele baixou a cabeça. Disse que havia financiado o carro no nome dele mesmo, não da empresa, porque acreditava que precisava causar boa impressão para conseguir clientes. Admitiu que havia usado o dinheiro que sobrou do empréstimo para dar a entrada no financiamento. Quando questionei sobre as outras despesas, as roupas novas, as saídas constantes para restaurantes caros, ele disse que Mariana merecia ter uma vida boa, que não queria que ela pensasse que havia se casado com um fracassado. A conversa durou mais de 2 horas. Felipe chorou. Admitiu que havia mentido sobre vários contratos, que inventou clientes que nunca existiram, que estava desesperado porque não sabia como contar a verdade para Mariana. Disse que me respeitava muito, que eu era como um pai para ele, que jamais havia tido a intenção de me prejudicar. Pediu mais uma oportunidade. Prometeu que iria procurar um emprego fixo, que pagaria tudo o que me devia, mesmo que levasse anos para quitar a dívida. Olhei para aquele homem de 28 anos, casado com minha filha única, chorando numa lanchonete de Santo André, e senti uma mistura estranha de pena e raiva. Pena porque ele realmente parecia arrependido, porque era jovem e havia cometido erros que muita gente comete na vida. Raiva porque ele havia mentido para mim durante meses,
Havia criado uma fantasia elaborada para justificar o dinheiro que gastava irresponsavelmente. No final, decidi dar uma segunda chance. Disse que esperaria ele arranjar um emprego e começar a me pagar de volta, mesmo que fossem valores pequenos mensalmente. Felipe conseguiu um emprego numa empresa de logística em São Caetano do Sul. Não era a área de formação dele, mas pagava um salário razoável e tinha perspectiva de crescimento. Durante os primeiros meses, ele realmente parecia estar tentando se redimir. Chegava em casa comentando sobre o trabalho, sobre os colegas, sobre os desafios da nova função. Mariana ficou visivelmente mais aliviada, voltou a sorrir com mais frequência, e eu pensei que talvez tivéssemos superado a crise. Ele começou a me pagar R$ 200 por mês. Não era muito, considerando que me devia 35 mil, mas representava o esforço de quem estava tentando honrar os compromissos. Aceitei aquele valor simbólico porque entendia que o rapaz tinha outras contas para pagar, que estava reconstruindo a vida financeira do zero. Mariana me agradecia constantemente pela paciência. Dizia que Felipe havia mudado muito, que estava mais maduro, mais responsável. 6 meses depois, Felipe veio me procurar novamente. Dessa vez, a conversa foi diferente. Ele não estava vendendo castelos no ar, não estava prometendo lucros milagrosos. Disse que queria comprar um apartamento para ele e Mariana, que estava cansado de pagar aluguel, que queria investir o dinheiro em algo que fosse patrimônio próprio. Havia encontrado um apartamento de 2 dormitórios no Rude Ramos, em São Bernardo, um empreendimento novo da tenda, por R$ 120 mil. O apartamento era realmente bonito. Fomos os 3 visitar numa tarde de sábado. 2 dormitórios, sala ampla, cozinha americana, uma varanda gostosa com vista para a Serra do Mar ao longe. Mariana se apaixonou na hora, começou a imaginar onde colocaria cada móvel, como decoraria cada cômodo. Felipe explicou que precisava de R$ 22 mil para a entrada, que o restante seria financiado pela Caixa Econômica Federal em parcelas que cabiam no orçamento dele. Olhei para o brilho nos olhos da minha filha e não consegui dizer não. R$ 22 mil representava pouco mais de um mês de faturamento da minha empresa. Se aquele apartamento ia fazer Mariana feliz, se ia dar estabilidade para o casal, valia a pena o investimento. Felipe assinou um documento me dando a entrada como empréstimo, prometendo me pagar em parcelas mensais de R$ 500 assim que as chaves fossem entregues. O apartamento ficou pronto em 8 meses. Durante esse período, Felipe continuou trabalhando na empresa de logística. Continuou pagando os R$ 200 mensais da dívida anterior. Mariana passou os fins de semana escolhendo móveis, planejando a decoração, sonhando com a casa própria que finalmente seria realidade. Era bonito ver a alegria dela, e eu me senti bem por estar contribuindo para aquela felicidade. Quando as chaves foram entregues, organizamos uma festa de inauguração. Convidei alguns amigos próximos. Mariana chamou as colegas da escola. Felipe trouxe alguns parentes que eu ainda não conhecia. Foi uma tarde gostosa, com churrasco na varanda, cerveja gelada, música ambiente. Mariana me abraçou na frente de todo mundo. Agradeceu publicamente pelo apoio que eu havia dado ao casal. Disse que eu era o melhor pai do mundo. Naquela noite, dirigindo de volta para casa, me senti realizado. Havia ajudado minha filha a conquistar um sonho importante. Havia dado ao genro uma oportunidade de se redimir. Havia investido numa causa que valia a pena. Pensei na Carmen. Imaginei como ela ficaria orgulhosa de ver que nossa filha estava bem encaminhada na vida, casada com um homem que parecia ter aprendido com os próprios erros. Os primeiros meses no apartamento novo foram harmoniosos. Felipe manteve o emprego na empresa de logística, foi até promovido a supervisor de uma equipe pequena, com um aumento salarial de 20%. Mariana continuou dando aulas na escola particular e aumentou o número de alunos nas aulas particulares dos fins de semana. O casal parecia ter encontrado um ritmo equilibrado entre trabalho, casa e vida social. Felipe cumpriu a promessa de aumentar os pagamentos para R$ 500 mensais. Durante 6 meses, recebi religiosamente essa quantia no dia 5 de cada mês.
Ele sempre ligava para avisar que havia feito a transferência, sempre perguntava como eu estava, sempre demonstrava gratidão pela ajuda que eu havia dado. Mariana também ligava com frequência, contava sobre os pequenos melhoramentos que faziam no apartamento, sobre os planos para o futuro. Mas, aos poucos, comecei a notar mudanças sutis no comportamento do casal. Nas visitas que eu fazia ao apartamento, percebia objetos novos que não estavam lá antes. Uma televisão de 55 polegadas na sala. Um conjunto de sofás de couro legítimo. Eletrodomésticos caros na cozinha. Quando perguntava sobre as aquisições, Felipe sempre tinha uma explicação. Promoção imperdível, financiamento sem juros, desconto especial para funcionários da empresa. Mariana parecia menos à vontade para conversar sobre dinheiro. Quando o assunto surgia, ela mudava de tópico rapidamente ou arranjava uma desculpa para ir até a cozinha preparar café. Notei que ela havia comprado roupas novas, bolsas de marca, sapatos caros. Não que eu me importasse com ela se vestir bem, mas conhecia minha filha desde pequena e sabia que ela sempre foi econômica. Sempre pensou 2 vezes antes de fazer qualquer compra significativa. Foi durante um almoço de domingo no meu quintal que a primeira suspeita real se formou na minha cabeça. Felipe estava contando sobre uma viagem que havia feito a trabalho para Ribeirão Preto, dizendo que a empresa estava expandindo as operações para o interior. Comentou casualmente que havia aproveitado para conhecer alguns pontos turísticos da região, que havia jantado num restaurante excelente recomendado pelo hotel. Achei estranho uma empresa de logística bancar hotel e restaurante caro para um supervisor numa viagem de trabalho, mas não disse nada. Apenas guardei a informação. Na semana seguinte, encontrei por acaso com Ronaldo, um conhecido que trabalhava na mesma empresa que Felipe. Durante a conversa, mencionei casualmente a viagem do meu genro a Ribeirão Preto. Ronaldo franziu a testa, disse que não sabia de viagem nenhuma, que a empresa não tinha nenhuma operação planejada para o interior. Fiquei inquieto com essa informação. Comecei a prestar mais atenção nas histórias que Felipe contava, nos detalhes das supostas viagens de trabalho, nos gastos que pareciam incompatíveis com o salário dele. Uma tarde, resolvi passar na empresa de logística para cumprimentá-lo, coisa que nunca havia feito antes. Disse na portaria que estava procurando Felipe Santana da Silva, que era genro meu e trabalhava como supervisor. O porteiro me olhou com cara de confuso. Disse que não conhecia ninguém com esse nome. Pediu para eu aguardar e ligou para o setor de recursos humanos. Depois de alguns minutos, uma moça desceu até a portaria. Perguntou meu nome. Explicou que realmente havia um funcionário chamado Felipe na empresa, mas que ele trabalhava no almoxarifado, não como supervisor, e que nunca havia viajado a trabalho para lugar nenhum. Saí daquela empresa com o coração disparado. Felipe estava mentindo novamente. Não apenas sobre o cargo que ocupava, mas sobre as viagens, sobre o aumento salarial, sobre tudo que havia me contado nos últimos meses. Durante o caminho de volta para casa, minha mente trabalhou furiosamente tentando encaixar as peças do quebra-cabeças. Se ele não ganhava o que dizia ganhar, de onde vinha o dinheiro para as compras caras, para as supostas viagens, para manter o padrão de vida que levavam? Decidi investigar a situação financeira do casal de forma mais sistemática. Tinha alguns contatos no sistema bancário, pessoas que poderiam me dar informações sem quebrar a confidencialidade de forma escandalosa. Descobri que Felipe havia solicitado vários cartões de crédito nos últimos meses, que tinha empréstimos pessoais em pelo menos 3 bancos diferentes, que estava usando o limite do cheque especial constantemente. Mas a descoberta mais chocante veio quando soube que Mariana havia feito um empréstimo de R$ 15.000 no banco, onde mantinha conta há anos, usando como garantia o apartamento que eu havia ajudado a comprar. Quando vi essa informação, senti uma mistura de raiva e preocupação que me deixou sem dormir durante várias noites. Minha filha estava se endividando, estava comprometendo o patrimônio que havia conquistado, e provavelmente nem sabia direito em que confusão estava se metendo. Naquela semana, Felipe não fez o pagamento habitual dos R$ 500.
Nem ligou para explicar o atraso, nem mandou uma mensagem de texto. Quando liguei para ele, atendeu num tom apressado, disse que estava numa reunião importante e que me ligaria mais tarde. Nunca ligou. Quando liguei novamente 2 dias depois, o telefone chamou até cair na caixa postal. Na sexta-feira daquela semana, resolvi aparecer no apartamento deles sem avisar. Saí da empresa mais cedo, comprei um bolo na confeitaria que Mariana gostava e toquei a campainha às 6 da tarde. Mariana abriu a porta, me cumprimentou com um sorriso forçado, disse que Felipe ainda não havia chegado do trabalho. Entramos juntos, sentamos na sala nova e eu percebi imediatamente que alguma coisa estava muito errada. Havia uma tensão no ar que não conseguia identificar. Mariana estava mais magra, com olheiras profundas. Falava de forma evasiva sobre assuntos que antes discutíamos naturalmente. Quando perguntei sobre Felipe, ela disse que ele estava trabalhando muito, que a empresa estava passando por uma reestruturação, que ele chegava em casa exausto todos os dias. Mentiras. Eu já sabia que Felipe trabalhava no almoxarifado, que não tinha responsabilidades extras, que não havia reestruturação nenhuma. Felipe chegou às 7h30, me cumprimentou com uma cordialidade exagerada, como se estivesse representando um papel. Disse que havia parado no supermercado, mostrou algumas sacolas de compras como prova. Durante o jantar, ele falou sem parar sobre o trabalho, sobre projetos que estava desenvolvendo, sobre reuniões importantes com a diretoria da empresa. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira elaborada, e ele contava tudo com uma naturalidade que chegava a ser assustadora. Quando chegou a hora de ir embora, pedi para falar com Felipe em particular. Mariana se recolheu para o quarto, e nós ficamos na varanda do apartamento. Disse que havia passado na empresa dele durante a semana, que havia conversado com funcionários, que sabia exatamente qual era a posição real dele na hierarquia. O rosto dele mudou completamente. A máscara da cordialidade caiu, e pela primeira vez vi uma expressão de raiva genuína nos olhos do meu genro. Felipe me encarou com uma frieza que jamais havia visto antes. Perguntou que direito eu tinha de investigar a vida dele, de ir atrás dele no trabalho, de bisbilhotar assuntos que não me diziam respeito. O tom de voz foi subindo gradativamente, e ele começou a gesticular de forma agressiva, apontando o dedo para o meu rosto. Disse que eu era um pai superprotetor, que não conseguia aceitar que Mariana havia crescido, que estava sempre tentando controlar a vida dela. Respondi calmamente que tinha direito sim de me preocupar quando minha filha estava casada com alguém que mentia compulsivamente. Mencionei as dívidas que ele havia acumulado, o empréstimo que Mariana havia feito sem me contar, o padrão de vida incompatível com a renda real dele. Felipe explodiu, começou a gritar que eu não tinha nada a ver com as finanças dele, que era um velho chato que não sabia se meter na própria vida. A discussão acordou Mariana, que apareceu na varanda de camisola, perguntando o que estava acontecendo. Felipe imediatamente mudou o tom, voltou a representar o papel de genro respeitoso, disse que estávamos apenas conversando sobre trabalho. Mas eu vi o medo nos olhos da minha filha. Não era medo da discussão, era medo dele. Naquele momento, entendi que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Decidi ir embora antes que a situação piorasse ainda mais. Abracei Mariana. Senti como ela estava tensa, como tremeu levemente quando a segurei nos braços. Disse que ligaria para ela durante a semana, que poderíamos almoçar juntos qualquer dia que ela quisesse. Felipe se despediu com um aperto de mão firme demais, com um sorriso que não chegava aos olhos, com uma cordialidade forçada que soava como uma ameaça velada. Durante a semana seguinte, Mariana ligou 3 vezes, cancelando almoços que havíamos marcado. Sempre com desculpas diferentes. Dor de cabeça, muito trabalho na escola, compromissos inadiáveis. Na terceira ligação, percebi que havia alguém por perto orientando o que ela devia falar. Ouvi uma voz masculina ao fundo, sussurrando palavras que não conseguia entender completamente, mas que claramente estavam direcionando a conversa. Resolvi aparecer na escola onde ela trabalhava. Cheguei no horário do intervalo, pedi para a secretária chamá-la,
Disse que era o pai dela e que precisava conversar urgentemente. Mariana desceu até a recepção com uma expressão de susto, como se eu fosse a última pessoa que ela esperava ver ali. Sugeriu que conversássemos na lanchonete da esquina, longe dos colegas de trabalho dela. O que vi me chocou profundamente. Mariana estava visivelmente mais magra, com olheiras fundas, com uma ansiedade que não conseguia disfarçar. Pediu um café, mas mal tocou na xícara durante toda a conversa. Quando perguntei como estavam as coisas em casa, ela disse que estava tudo bem, mas a voz trêmula contradizia as palavras. Insisti. Disse que percebia que ela estava diferente, que me preocupava com ela. Foi então que ela desabou. Começou a chorar baixinho, olhando constantemente para os lados como se tivesse medo de ser vista. Contou que Felipe havia perdido o emprego no almoxarifado há 2 meses, que estava mentindo para mim e para ela, sobre ainda estar trabalhando. Saía de casa todos os dias no horário normal, voltava no horário normal, inventava histórias sobre o trabalho, mas na verdade passava o dia inteiro bebendo em bares baratos ou jogando sinuca. As dívidas estavam fora de controle. Os cartões de crédito estavam todos estourados, os empréstimos pessoais em atraso, e Felipe havia forçado Mariana a fazer mais 2 empréstimos, usando como garantia os seus próprios rendimentos como professora. Ela estava pagando mais de R$ 2.000 por mês só de juros, comprometendo quase 70% do salário dela. O apartamento que eu havia ajudado a comprar estava sendo ameaçado de penhora. Mas o pior ainda estava por vir. Mariana me contou, entre soluços, que Felipe havia mudado completamente de comportamento nos últimos meses. Quando ela questionava os gastos ou sugeria que ele procurasse outro emprego, ele explodia em ataques de fúria que a deixavam apavorada. Nunca havia batido nela fisicamente, mas as ameaças psicológicas eram constantes e aterrorizantes. Ela me mostrou algumas marcas no braço, hematomas pequenos que eu não havia notado antes. Disse que Felipe havia apertado forte demais durante uma discussão sobre dinheiro, que havia gritado com ela chamando-a de incompetente, de filhinha de papai, de mulher que não entendia nada da vida. Quando ela ameaçou ligar para mim pedindo ajuda, ele disse que se ela fizesse isso, eu descobriria coisas sobre ela que me fariam ter vergonha de chamá-la de filha. Senti o sangue subir à cabeça quando ouvi essas palavras. Perguntei que coisas eram essas, que segredos Felipe estava usando para chantagear minha própria filha. Mariana hesitou muito antes de responder, mas finalmente confessou que Felipe havia falsificado a assinatura dela em vários documentos. Havia feito empréstimos em nome dela sem autorização. Havia usado os documentos dela para abrir contas em bancos diferentes. Havia até mesmo tentado vender o apartamento sem ela saber. Descobri que minha filha estava sendo vítima não apenas de violência psicológica, mas de crimes financeiros graves. Felipe estava usando a identidade dela para movimentar dinheiro ilicitamente, estava comprometendo o CPF dela em órgãos de proteção ao crédito, estava destruindo sistematicamente a vida financeira dela, e ainda por cima, usava essas informações como arma para manter Mariana em silêncio, ameaçando contar tudo para mim, como se ela fosse cúmplice dos crimes que ele estava cometendo. Naquele momento tomei uma decisão. Não ia mais tentar resolver a situação conversando. Não ia mais dar chances para Felipe mudar. Não ia mais esperar que minha filha encontrasse forças para se libertar sozinha. Era hora de agir de forma definitiva, estratégica, eficaz. Felipe havia declarado guerra à minha família, e eu ia responder na mesma moeda, mas com a experiência e os recursos que ele não imaginava que eu possuía. Naquela mesma tarde, liguei para Dr. Henrique Tavares, meu advogado há mais de 15 anos, um homem sério e competente que havia me ajudado com todos os contratos importantes da minha empresa. Marquei uma reunião urgente para o dia seguinte. Disse que precisava de orientação sobre um caso delicado envolvendo minha família. Henrique me conhecia bem suficiente para entender que se eu estava pedindo urgência, a situação era realmente grave. Durante a noite, organizei todos os documentos que havia coletado sobre Felipe nos últimos meses. Comprovantes das mentiras sobre o trabalho, evidências das dívidas acumuladas,
prints das conversas onde ele admitia ter falsificado assinaturas da Mariana. Preparei uma pasta completa com tudo que poderia ser útil para construir um caso sólido contra ele. Se Felipe queria brincar com documentos falsos, ia descobrir o que acontecia quando alguém com recursos reais decidia investigar suas atividades. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do Dr. Henrique às 8 horas em ponto. Expliquei toda a situação detalhadamente. Mostrei as evidências que havia coletado, contei sobre as ameaças contra Mariana e sobre os crimes financeiros que Felipe estava cometendo. Henrique ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações numa caderneta de couro que usava há anos. Quando terminei de falar, ele ficou alguns minutos pensando, depois levantou e foi até um arquivo cheio de pastas jurídicas. O plano que elaboramos foi cirúrgico. Primeiro, íamos registrar um boletim de ocorrência contra Felipe por falsificação de documentos e estelionato. Segundo, iríamos pedir uma medida protetiva para Mariana, garantindo que ele não pudesse mais usar violência psicológica para controlá-la. Terceiro, e mais importante, íamos requerer o bloqueio de todas as contas bancárias e cartões de crédito que Felipe havia aberto ilegalmente, impedindo que ele continuasse prejudicando minha filha financeiramente. Na terça-feira daquela semana, Dr. Henrique e eu fomos até a Delegacia de Polícia de São Bernardo do Campo para registrar as ocorrências. O delegado, um homem experiente chamado Marcos Vieira, examinou cuidadosamente todos os documentos que levamos. Disse que casos como esse eram mais comuns do que as pessoas imaginavam, que muitos criminosos se aproveitavam de relacionamentos familiares para cometer fraudes financeiras sem levantar suspeitas imediatas. O processo foi mais rápido do que eu esperava. Em 48 horas, a Justiça havia expedido uma ordem de bloqueio de todas as contas irregulares abertas por Felipe. Além disso, emitiu uma medida protetiva proibindo que ele se aproximasse de Mariana no trabalho ou fizesse qualquer tipo de ameaça contra ela. Se violasse essas determinações, seria preso imediatamente. Mas a parte mais satisfatória do plano ainda estava por vir. Dr. Henrique havia descoberto que Felipe possuía uma conta corrente no Banco do Brasil, onde recebia um benefício do seguro-desemprego que ele havia solicitado depois de perder o emprego. Era pouco dinheiro, apenas R$ 800 por mês, mas representava praticamente toda a renda real dele naquele momento. Conseguimos uma ordem judicial, bloqueando também essa conta, para garantir que qualquer recurso que Felipe tivesse seria usado primeiro para ressarcir os prejuízos que ele havia causado a Mariana. Enquanto isso, contratei um detetive particular para investigar mais profundamente as atividades de Felipe. Queria saber onde ele passava os dias quando fingia estar trabalhando, com quem se relacionava, que outros crimes poderia estar cometendo. O detetive, um ex-policial civil chamado Roberto Mendes, tinha mais de 20 anos de experiência em casos de fraude conjugal e criminalidade financeira. Roberto Mendes trabalhou durante uma semana seguindo Felipe discretamente. O relatório que ele me entregou foi ainda mais chocante do que eu esperava. Felipe não estava apenas bebendo em bares ou jogando sinuca durante os dias. Ele havia se associado a um grupo de pessoas que praticava golpes financeiros de forma organizada, usando identidades de terceiros para solicitar empréstimos e cartões de crédito em instituições diferentes. O esquema funcionava da seguinte forma: Felipe fornecia os dados pessoais das vítimas, geralmente familiares próximos que confiavam nele, e os comparsas dele usavam essas informações para abrir contas em bancos menores do interior paulista. Depois, faziam empréstimos de valores pequenos, entre 3 e 5 mil reais, que não levantavam suspeitas imediatas. Quando somados, esses pequenos empréstimos representavam dezenas de milhares de reais por vítima. Mariana não era a única pessoa sendo prejudicada. Felipe havia usado também os dados da própria mãe, uma senhora de 65 anos, que morava em Guarulhos e recebia apenas um salário mínimo de aposentadoria. A coitada estava com o nome completamente sujo na Receita Federal e nos órgãos de proteção ao crédito. Sem entender o que estava acontecendo,
Quando Roberto mostrou os documentos comprovando essa situação, senti uma raiva que não consegui controlar. Descobrimos também que Felipe mantinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher de 32 anos chamada Karina, que trabalhava como balconista numa loja de roupas no shopping ABC. Eles se encontravam regularmente num motel da rodovia Anchieta, sempre às quartas-feiras no período da tarde, quando Felipe deveria estar trabalhando. Karina não sabia que Felipe era casado. Acreditava na história de que ele era empresário bem-sucedido e estava considerando se mudar para um apartamento maior para que ela fosse morar com ele. Com todas essas informações em mãos, elaboramos a segunda fase do plano. Dr. Henrique entrou com uma ação civil contra Felipe, pedindo ressarcimento de todos os prejuízos causados a Mariana, incluindo os empréstimos fraudulentos, os juros pagos indevidamente e ainda danos morais pelos meses de terror psicológico que minha filha havia enfrentado. O valor total da ação era de R$ 83 mil. Paralelamente, Roberto Mendes havia coletado evidências suficientes para que a polícia prendesse também os comparsas de Felipe. A operação aconteceu numa quinta-feira de manhã, quando todo o grupo estava reunido numa casa abandonada no Jardim Silvana, planejando o próximo golpe. Felipe foi preso em flagrante, junto com mais 4 pessoas, numa operação que a imprensa local chamou de Quadrilha dos Empréstimos Falsos. A prisão de Felipe foi o primeiro momento em meses que vi Mariana realmente relaxar. Quando ligou para me contar que policiais haviam aparecido na escola para informá-la sobre a prisão, ela chorou, mas dessa vez foram lágrimas de alívio. Disse que finalmente poderia dormir tranquila, que não precisaria mais ter medo de chegar em casa e encontrar Felipe de mau humor, que não teria mais que ouvir ameaças e intimidações todos os dias. Mas eu ainda não havia terminado. Felipe havia me custado mais de R$ 50 mil em empréstimos que nunca foram pagos. Havia traumatizado minha filha. Havia destruído a paz da nossa família. A prisão era apenas o começo da justiça que ele merecia. Era hora de implementar a fase final do meu plano. A parte que iria garantir que ele nunca mais pudesse prejudicar pessoas inocentes. Durante o fim de semana seguinte à prisão de Felipe, convidei Mariana para jantar na minha casa. Preparei o prato preferido dela, aquele frango assado com batatas que eu fazia quando ela era criança, e botamos a conversa em dia. Pela primeira vez em meses, vi minha filha sorrir genuinamente, falar sobre planos para o futuro, demonstrar esperança de que a vida dela poderia voltar ao normal. Foi nessa conversa que decidi contar para ela sobre todas as investigações que eu havia feito, sobre o detetive particular, sobre a descoberta do relacionamento extraconjugal de Felipe, sobre a quadrilha de golpes financeiros da qual ele fazia parte. Mariana ficou chocada com algumas revelações, principalmente com a traição. Disse que desconfiava que havia algo estranho nas idas constantes de Felipe ao supermercado ou à farmácia, mas nunca imaginou que ele estivesse mantendo outro relacionamento. Mostrei para ela todos os documentos que Roberto Mendes havia coletado, fotos de Felipe entrando no motel com Karina, comprovantes dos gastos que ele fazia para impressionar a amante, conversas de WhatsApp onde ele prometia para a mulher que logo estariam morando juntos num apartamento melhor. Mariana leu tudo em silêncio, balançando a cabeça com uma expressão de incredulidade crescente. Quando ela terminou de examinar as evidências, me olhou com uma mistura de gratidão e vergonha. Agradeceu por eu ter descoberto a verdade, por ter tomado as providências legais necessárias, por ter protegido ela quando ela não conseguiu se proteger sozinha. Mas também pediu desculpas por ter demorado tanto para perceber quem Felipe realmente era, por ter permitido que ele me enganasse durante anos, por não ter confiado nos alertas que eu havia dado desde o começo do relacionamento. O processo criminal contra Felipe e seus comparsas durou 4 meses. Durante esse período, dezenas de outras vítimas apareceram para testemunhar. Pessoas idosas que haviam perdido suas economias, famílias inteiras com o nome sujo por causa dos empréstimos fraudulentos, histórias tristes de pessoas que confiaram em Felipe e foram traídas da forma mais cruel possível. Mariana teve que depor como testemunha, contando para o juiz e para o promotor público
todos os detalhes sobre como Felipe havia falsificado a assinatura dela, sobre as ameaças psicológicas que ela havia sofrido, sobre o medo constante que sentia durante os últimos meses do casamento. Foi difícil para ela reviver esses momentos, mas necessário para que a justiça fosse feita adequadamente. A defesa de Felipe tentou argumentar que ele era apenas um jovem imaturo que havia se envolvido com pessoas erradas, que merecia uma segunda chance para reconstruir a vida. Mas as evidências eram esmagadoras, e o juiz não demonstrou nenhuma simpatia pelos argumentos da defesa. Durante a leitura da sentença, disse que crimes contra a família eram particularmente graves, porque destruíam os laços de confiança que sustentam a sociedade. Felipe foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, mais o pagamento de R$120 mil em indenizações para as vítimas. A parte que me cabia era de R$38 mil, referente aos empréstimos não pagos e aos danos morais causados a Mariana. Era pouco provável que eu recebesse esse dinheiro algum dia, mas a condenação em si já representava uma vitória importante. Com Felipe definitivamente fora de nossas vidas, Mariana começou o longo processo de reconstrução financeira e emocional. O apartamento que eu havia ajudado a comprar teve que ser vendido para quitar parte das dívidas que Felipe havia acumulado em nome dela. Foi doloroso ver minha filha perder a casa própria, mas era necessário para ela poder recomeçar sem o peso dos erros dele sobre os ombros. Mariana voltou a morar comigo temporariamente, ocupando o mesmo quarto de quando era adolescente. No início, ela estava envergonhada da situação. Se sentia como se tivesse falhado na vida. Mas eu deixei claro que ela sempre seria bem-vinda na minha casa, que não havia motivo nenhum para vergonha, que ela havia sido vítima de um criminoso e não era responsável pelas ações dele. Durante os primeiros meses, Mariana passou por terapia psicológica para lidar com o trauma da violência psicológica que havia sofrido. A terapeuta, doutora Regina Santos, explicou que casos como o dela eram mais comuns do que se imaginava, que muitas mulheres passavam anos sendo manipuladas por parceiros abusivos sem conseguir identificar que estavam em relacionamentos tóxicos. Aos poucos, minha filha foi recuperando a autoestima, a confiança em si mesma, a capacidade de tomar decisões independentes. Voltou a dar aulas particulares nos fins de semana, aumentou a carga horária na escola, começou a fazer planos para o futuro. Conversávamos muito durante as noites. Ela contava sobre os avanços na terapia, sobre como estava aprendendo a identificar sinais de manipulação, sobre a gratidão que sentia por ter uma família que a apoiava incondicionalmente. 2 anos depois da prisão de Felipe, nossa vida havia encontrado um novo equilíbrio. Mariana havia conseguido um emprego melhor numa escola particular de São Caetano do Sul, com um salário que permitia que ela começasse a poupar dinheiro novamente. Alugou um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Cerâmica, perto do trabalho, e estava construindo uma vida independente e estável. Eu havia expandido minha empresa de materiais de construção, abrindo uma 3ª loja em Santo André. Os negócios estavam indo muito bem, e pela primeira vez em anos eu podia gastar dinheiro comigo mesmo, sem me preocupar com empréstimos para familiares irresponsáveis. Comprei um carro novo. Reformei completamente minha casa. Fiz uma viagem para o Nordeste que estava adiando há muito tempo. Mariana começou a namorar novamente. Um professor de história da escola onde ela trabalha. João Carlos é um homem de 35 anos. Divorciado. Pai de uma menina de 8 anos que passa os fins de semana com ele. É um homem trabalhador, humilde, que trata Mariana com o respeito e carinho que ela merece. Quando ele veio jantar na minha casa pela primeira vez, conversamos sobre trabalho, sobre educação, sobre os desafios de criar filhos no mundo atual. Uma conversa normal, honesta, sem mentiras ou fantasias. A diferença entre João Carlos e Felipe é gritante. João não pede dinheiro emprestado, não inventa histórias mirabolantes sobre o trabalho, não tenta impressionar ninguém com bens materiais que não possui. É um homem simples, mas verdadeiro. Quando fala sobre seus planos para o futuro, são planos realistas, baseados no trabalho honesto e na economia responsável. Refletindo sobre tudo o que aconteceu durante aqueles anos difíceis,
Percebo que cometi vários erros como pai. O principal deles foi não ter confrontado Felipe desde o primeiro momento em que desconfiei das mentiras dele. Se tivesse investigado a tal consultoria empresarial no começo, se tivesse verificado as informações que ele me dava, poderia ter poupado minha filha de anos de sofrimento e manipulação. Outro erro foi ter subestimado a capacidade de Felipe de prejudicar Mariana. Pensei que ele era apenas um jovem imaturo e irresponsável que no máximo gastaria meu dinheiro de forma leviana. Nunca imaginei que ele fosse capaz de crimes graves, como falsificação de documentos e formação de quadrilha. Essa ingenuidade quase custou a estabilidade financeira da minha filha para o resto da vida. Também aprendi que generosidade sem limites pode ser prejudicial tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Durante anos, facilitei o comportamento irresponsável de Felipe ao continuar emprestando dinheiro, mesmo quando havia sinais claros de que ele não estava usando os recursos adequadamente. Se tivesse imposto condições mais rígidas desde o começo, talvez ele tivesse sido forçado a amadurecer mais cedo. Por outro lado, descobri que quando é necessário proteger a família, todos os recursos devem ser usados sem hesitação. A contratação do detetive particular, os processos judiciais, toda a estratégia legal que elaboramos, foram fundamentais para expor a verdadeira natureza de Felipe e impedir que ele continuasse prejudicando pessoas inocentes. Às vezes, a gentileza e a paciência não são suficientes. Às vezes, é preciso lutar. 3 anos após a prisão de Felipe, aconteceu algo que eu não esperava. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava saindo do banco na rua Senador Flaquer, quando o vi caminhando na minha direção. Ele havia perdido bastante peso, o cabelo estava mais longo, a roupa simples e meio surrada. Por um momento, pensei em atravessar a rua para evitar o encontro, mas decidi enfrentá-lo. Felipe me viu ao mesmo tempo. Parou no meio da calçada com uma expressão de surpresa e constrangimento. Nos cumprimentamos apenas com um aceno de cabeça. 2 homens que já haviam sido praticamente da mesma família, e agora eram estranhos. Ele perguntou como eu estava, como estavam os negócios, se Mariana estava bem. A voz dele saía baixa, humilde, muito diferente da arrogância que demonstrava nos tempos em que vivia às minhas custas. Respondi brevemente que estava tudo bem, que a vida havia seguido em frente, que minha filha estava construindo uma nova vida longe dos problemas que ele havia causado. Felipe baixou a cabeça, disse que entendia, que sabia que não merecia perdão, mas que gostaria que eu soubesse que se arrependia profundamente de tudo que havia feito. Falou sobre os anos na prisão, sobre como havia tido tempo para refletir sobre suas escolhas, sobre como havia machucado pessoas que só queriam ajudá-lo. A conversa durou apenas alguns minutos. Felipe disse que estava trabalhando numa oficina mecânica em Mauá, ganhando pouco, mas tentando reconstruir a vida de forma honesta. Morava numa pensão simples, pagava as próprias contas, não devia nada para ninguém. Perguntou se algum dia eu poderia transmitir para Mariana que ele pedia desculpas, que entendia se ela nunca quisesse vê-lo novamente, mas que carregaria para sempre a culpa pelo sofrimento que havia causado. Naquela noite contei para Mariana sobre o encontro com Felipe. Ela ouviu em silêncio, demonstrando uma tranquilidade que não existia anos atrás, quando o nome dele ainda a deixava nervosa. Disse que esperava que ele realmente tivesse aprendido com os erros, que conseguisse construir uma vida melhor, mas que não tinha interesse nenhum em retomar qualquer tipo de contato. Mariana estava certa. Felipe pertencia ao passado, um capítulo doloroso mas encerrado da nossa história familiar. Ela havia seguido em frente, construído uma nova vida, encontrado um homem que a respeitava e a amava de verdade. Não havia motivo para revisitar traumas antigos ou dar segundas chances para alguém que havia demonstrado ser capaz de causar tanto sofrimento. Alguns meses depois, Mariana e João Carlos ficaram noivos. O pedido aconteceu durante um churrasco no meu quintal, numa tarde de domingo, com a presença da filha dele e de alguns amigos próximos. João pediu minha bênção antes de fazer o pedido oficial, uma demonstração de respeito que me emocionou profundamente. Disse que amava Mariana,
que queria construir uma família com ela, que faria tudo para fazê-la feliz. O casamento aconteceu no ano seguinte. Uma cerimônia simples, mas bonita, na igreja São José do Brás, seguida de uma festa no salão da própria paróquia. Paguei tudo com prazer, não porque me sentisse obrigado, mas porque queria celebrar a felicidade da minha filha, com alguém que realmente merecia o amor dela. Durante a festa, dancei uma valsa com Mariana, e ela me agradeceu por ter sido o pai que sempre a protegeu, mesmo quando ela não conseguiu se proteger sozinha. Hoje, 5 anos depois de toda aquela confusão, nossa família encontrou a paz que merecia. Mariana e João Carlos moram numa casa alugada no Jardim do Mar, o mesmo bairro onde ela morou com Felipe, mas agora numa realidade completamente diferente. É uma casa simples, mas cheia de amor, onde se respira harmonia e companheirismo verdadeiro. Eles estão esperando o primeiro filho, uma menina que vai se chamar Carmen, em homenagem à minha esposa falecida. Mariana está radiante com a gravidez, faz planos para o quarto do bebê, compra roupinhas minúsculas, sonha com o futuro da filha que vai nascer. João Carlos se mostra um padrasto maravilhoso para a filha dele, que agora passa os fins de semana e metade das férias escolares com eles. Minha empresa continua crescendo. Abri uma 4ª loja no ano passado, dessa vez em São Vicente, expandindo os negócios para a Baixada Santista. Tenho 15 funcionários diretos e movimento quase R$500 mil por mês. Aos 65 anos, poderia me aposentar tranquilamente, mas gosto do trabalho, gosto de me sentir útil, gosto de construir algo que pode ser deixado como herança para minha filha e futuros netos. Nas horas vagas, pratico pesca esportiva numa represa em Paraibuna. Leio livros sobre história do Brasil. Cuido do jardim de casa. É uma vida simples, mas satisfatória, sem os dramas e preocupações constantes que marcaram aqueles anos difíceis com Felipe. Aprendi que a paz não tem preço, que família de verdade é aquela que se respeita mutuamente, que generosidade sem limites pode ser tão prejudicial quanto a falta de generosidade. Foi numa segunda-feira de manhã, enquanto eu tomava café da manhã e lia o jornal, que meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas atendi mesmo assim. Do outro lado da linha, uma voz feminina que me era desconhecida se identificou como Karina, a ex-amante de Felipe. Disse que havia conseguido meu número através de conhecidos em comum, que precisava conversar comigo sobre um assunto importante relacionado ao meu ex-genro. Inicialmente pensei em desligar o telefone. Não queria revisitar aquela história. Não tinha interesse em saber o que havia acontecido com Felipe depois da prisão. Mas algo na voz da mulher me intrigou. Uma urgência que sugeria que o assunto era realmente importante. Concordei em encontrá-la numa lanchonete do Shopping ABC, no mesmo local onde anos atrás eu havia confrontado Felipe sobre suas mentiras. Karina era uma mulher de aparência simples, bem diferente da imagem que eu havia criado na minha cabeça quando soube do relacionamento extraconjugal. Contou que também havia sido vítima de Felipe, que ele havia enganado ela da mesma forma que enganou a todos nós. Durante os meses em que se relacionaram, Felipe havia pedido dinheiro emprestado para ela várias vezes, sempre com desculpas bem elaboradas, sempre prometendo devolver rapidamente. O que mais me chocou foi descobrir que Felipe havia usado Karina para aplicar golpes em outras pessoas. Ele pedia para ela se fazer passar por secretária da empresa dele quando ligava para potenciais vítimas, criava documentos falsos com o nome dela como testemunha, usava a identidade dela para abrir contas bancárias que eram usadas no esquema de empréstimos fraudulentos. Karina só descobriu a verdade quando a polícia apareceu na casa dela para interrogá-la sobre crimes que ela nem sabia que estavam sendo cometidos. Karina me contou que Felipe havia saído da prisão há 6 meses, mas que não estava trabalhando honestamente como havia me dito no nosso encontro casual. Na verdade, ele havia retomado as atividades criminosas, dessa vez com um esquema ainda mais elaborado. Estava se aproveitando de mulheres solitárias que conhecia através de aplicativos de relacionamento, criando perfis falsos onde se apresentava como empresário bem-sucedido.
O modus operandi era sempre o mesmo. Conquistava a confiança das vítimas durante algumas semanas. Inventava histórias sobre investimentos rentáveis que poderia fazer para elas. Pedia acesso às contas bancárias delas para supostamente aumentar os rendimentos e depois sumia com o dinheiro. Já havia pelo menos 8 mulheres prejudicadas, a maioria entre 45 e 55 anos. Professoras aposentadas, funcionárias públicas, pessoas trabalhadoras que haviam poupado a vida inteira. Karina disse que estava me procurando porque sabia que eu tinha recursos e contatos para denunciar Felipe novamente. Ela tentou fazer isso sozinha, mas a polícia não levou a denúncia dela a sério. Disse que era apenas o depoimento de uma ex-namorada ressentida sem provas suficientes. Mas se eu, como empresário respeitado e vítima anterior de Felipe, fizesse a denúncia, as autoridades dariam mais credibilidade ao caso. Pedi para ela me dar todos os detalhes que possuía: nomes das vítimas, valores roubados, prints de conversas, qualquer evidência que pudesse ser usada para construir um caso sólido. Karina havia feito um trabalho impressionante de investigação, coletando depoimentos das mulheres enganadas, documentando as transferências bancárias fraudulentas, mapeando todo o esquema criminoso de Felipe. Na manhã seguinte, liguei novamente para Dr. Henrique Tavares e marquei uma reunião urgente. Quando mostrei para ele todo o material que Karina havia coletado, ele balançou a cabeça com uma expressão de incredulidade. Felipe não apenas havia voltado a cometer crimes, mas estava usando métodos ainda mais sofisticados, aproveitando-se de tecnologias modernas para enganar um número maior de vítimas. Desta vez, o processo foi ainda mais rápido. Dr. Henrique tinha contatos diretos na Polícia Civil e no Ministério Público, e o histórico criminal de Felipe facilitou a obtenção dos mandados necessários. Em 72 horas, tínhamos autorização judicial para rastrear as atividades bancárias dele, interceptar comunicações eletrônicas e monitorar seus movimentos através dos aplicativos que ele usava para aplicar os golpes. A operação foi batizada pela polícia como Coração Partido, uma referência ao método que Felipe usava para conquistar suas vítimas através de aplicativos de relacionamento. Roberto Mendes, o mesmo detetive particular que havia me ajudado anos atrás, foi contratado novamente para auxiliar as autoridades com sua experiência em crimes financeiros digitais. Durante uma semana inteira, monitoramos Felipe através de câmeras de segurança, escutas telefônicas autorizadas judicialmente e rastreamento de suas atividades online. O que descobrimos foi um esquema ainda mais elaborado do que imaginávamos. Felipe havia criado pelo menos 5 perfis falsos em diferentes aplicativos, cada um com uma identidade completamente fabricada, fotos profissionais que ele havia roubado de redes sociais e histórias detalhadas sobre profissões e patrimônios que não possuía. Ele mantinha planilhas detalhadas com informações sobre cada vítima: nome completo, profissão, estado civil, valor aproximado das economias, preferências pessoais, até mesmo detalhes íntimos que elas compartilhavam durante as conversas. Era um predador sistemático, que estudava cada mulher como se fosse um investimento, calculando friamente quanto poderia roubar de cada uma antes de desaparecer. A prisão aconteceu numa quarta-feira à tarde, no exato momento em que Felipe estava num café em Santo André, conversando com uma nova vítima potencial. Uma professora aposentada de 52 anos, chamada Silvia, que havia acabado de receber uma herança de R$80 mil e estava procurando alguém especial para compartilhar a vida. Felipe já havia começado o processo de conquista, falando sobre viagens que fariam juntos, sobre investimentos seguros que ele poderia indicar para ela. Quando os policiais se aproximaram da mesa onde Felipe estava sentado com Silvia, ele tentou se levantar e correr, mas já era tarde demais. As algemas foram colocadas em suas mãos enquanto ele ainda tentava explicar para a mulher confusa que tudo era um mal-entendido, que ele realmente era empresário, que havia documentos em casa que provavam sua inocência. Silvia ficou chocada, sem entender como havia sido salva de perder suas economias por uma questão de minutos. Na delegacia,
Felipe tentou novamente o papel de vítima das circunstâncias. Disse que estava apenas tentando recomeçar a vida, que as mulheres sabiam que os relacionamentos eram casuais, que nunca havia forçado ninguém a emprestar dinheiro. Mas desta vez, as evidências eram irrefutáveis. Tinham gravações de áudio onde ele mentia sobre sua profissão, prints de conversas onde prometia devolver dinheiro, que sabia que nunca devolveria, documentos falsificados com sua digital. O delegado Marcos Vieira, o mesmo que havia conduzido o primeiro caso anos atrás, balançou a cabeça quando viu Felipe sendo trazido algemado novamente. Esse aí não aprende nunca. Comentou comigo quando fui à delegacia para dar meu depoimento. Tem gente que nasce com o gene da desonestidade, que prefere enganar os outros a trabalhar dignamente. Desta vez, Felipe não teve direito à liberdade provisória. Com a reincidência comprovada e o risco evidente de que continuaria cometendo crimes se solto, o juiz determinou prisão preventiva até o julgamento. E com 8 vítimas diferentes dispostas a testemunhar, mais as evidências técnicas coletadas pela polícia, não havia chance alguma de absolvição ou pena leve. 2 semanas após a segunda prisão de Felipe, recebi uma ligação inesperada da penitenciária de Tremembé. Felipe estava pedindo para falar comigo. Dizia que tinha algo importante para contar, que finalmente queria ser completamente honesto sobre tudo o que havia acontecido durante os anos em que foi meu genro. Inicialmente, pensei em recusar. Não via razão para revisitar aquela história dolorosa novamente, mas algo me fez aceitar o pedido. Talvez a curiosidade de entender finalmente como a mente dele funcionava. Talvez a necessidade de ouvir um pedido de desculpas genuíno. Talvez simplesmente a vontade de ter uma conversa final que encerrasse definitivamente aquele capítulo das nossas vidas. Marquei a visita para o sábado seguinte e comuniquei a Mariana sobre minha decisão. Mariana ficou surpresa, mas disse que entendia minha necessidade de encerramento. João Carlos ofereceu para me acompanhar, mas preferi ir sozinho. Era uma conversa que precisava acontecer apenas entre nós dois, sem testemunhas, sem intermediários. Durante o caminho até Tremembé, pensei em todas as perguntas que queria fazer, em todas as respostas que esperava ouvir. A penitenciária era um lugar sombrio, com muros altos, guaritas armadas, um ambiente que deixava claro que ali estavam pessoas que haviam perdido o direito de viver em liberdade. Felipe estava visivelmente mais magro, com o cabelo cortado bem curto, vestindo o uniforme marrom dos detentos. Quando nos sentamos frente a frente na sala de visitas, separados por uma mesa de metal, ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Felipe começou a falar devagar, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Disse que havia passado os últimos meses refletindo sobre tudo o que havia feito errado na vida, sobre as pessoas que havia prejudicado, sobre as oportunidades que havia desperdiçado por escolher sempre o caminho mais fácil. Admitiu que desde adolescente tinha dificuldade para trabalhar honestamente, que sempre procurava maneiras de ganhar dinheiro sem esforço. Contou detalhes sobre a época em que estava casado com Mariana que eu não conhecia. Como ele vendia objetos de valor da casa quando ela não estava, como abria contas no nome dela para fazer empréstimos pequenos, como mentia sobre encontros de trabalho para se encontrar com outras mulheres. Disse que Mariana desconfiava de muita coisa, mas que ele sempre conseguia convencê-la de que estava imaginando coisas, que era paranoica, que não confiava nele o suficiente. A parte mais chocante da confissão foi descobrir que Felipe havia planejado vender o apartamento que eu havia ajudado a comprar e fugir com o dinheiro. Ele já tinha até mesmo encontrado um comprador, um homem que pagaria em dinheiro vivo por um preço abaixo do mercado, sem fazer muitas perguntas sobre a documentação. O plano era contar para Mariana que havia sido demitido do trabalho, que precisavam se mudar para uma cidade menor por causa das dívidas, e durante a mudança ele simplesmente desapareceria com o dinheiro da venda. Felipe disse que o único motivo pelo qual não executou esse plano foi porque eu comecei a investigá-lo, e as coisas ficaram complicadas antes que ele pudesse agir.
Se eu tivesse demorado mais alguns meses para descobrir a verdade, Mariana teria acordado um dia e encontrado o apartamento vazio, sem marido, sem móveis, sem nada além das dívidas que ele havia acumulado no nome dela. Durante 2 horas, Felipe falou sem parar. Contou sobre a família desestruturada onde cresceu, sobre o pai alcoólatra que nunca deu exemplo de trabalho honesto, sobre a mãe que fechava os olhos para os pequenos furtos que ele cometia desde criança. Disse que sempre soube que suas escolhas eram erradas, mas que havia criado uma mentalidade de vítima, onde a culpa era sempre das circunstâncias, nunca dele próprio. Admitiu que me usou cinicamente desde o primeiro dia em que conheceu Mariana. Disse que viu em mim uma oportunidade de ter acesso a dinheiro fácil, que todas as conversas sobre trabalho e planos futuros eram teatro para conquistar minha confiança. Quando percebi que ele estava chorando, senti uma mistura estranha de pena e nojo. Pena porque era um homem destroçado, reconhecendo finalmente a magnitude dos próprios erros. Nojo porque levou anos para chegar a essa consciência, depois de prejudicar tantas pessoas inocentes. Felipe pediu perdão, não apenas para mim, mas para Mariana, para todas as mulheres que havia enganado, para a própria mãe que ele havia usado nos esquemas fraudulentos. Disse que entendia se eu nunca pudesse perdoá-lo, que sabia que havia causado danos irreparáveis, que carregaria a culpa pelo resto da vida, mas pediu que eu transmitisse para Mariana que ele se arrependia profundamente de ter transformado os anos de casamento dela num pesadelo de mentiras e manipulação. No final da conversa, Felipe me perguntou como Mariana estava, se ela havia conseguido reconstruir a vida, se era feliz. Quando contei que ela estava casada novamente, com um homem honesto, esperando o primeiro filho, vi uma mistura de alívio e tristeza nos olhos dele. Alívio porque ela havia conseguido seguir em frente. Tristeza, imagino, porque ele havia perdido para sempre a chance de ter uma família de verdade com uma mulher que realmente o amava. Quando me levantei para ir embora, Felipe me pediu mais uma coisa. Disse que havia escrito uma carta para Mariana, pedindo desculpas por tudo que havia feito, explicando que ela nunca teve culpa de nada, que havia sido uma esposa maravilhosa que não merecia o tratamento que ele havia dado. Perguntou se eu poderia entregar a carta, não porque esperava uma resposta, mas porque precisava que ela soubesse que reconhecia seus erros. Peguei a carta, mas não prometi que a entregaria. Disse que conversaria com Mariana, que deixaria ela decidir se queria ou não ler as palavras dele. Felipe concordou. Disse que entendia, que respeitaria qualquer decisão que ela tomasse. Apertamos as mãos antes de eu sair, um cumprimento formal entre 2 homens que haviam sido ligados por laços familiares, mas que agora eram apenas estranhos tentando encontrar paz com o passado. Durante o caminho de volta para casa, pensei muito sobre aquela conversa. Parte de mim sentia pena de Felipe, do homem quebrado que ele havia se tornado, das oportunidades que desperdiçara na vida por escolher sempre o caminho errado. Mas a parte maior de mim sentia satisfação por ver que finalmente a justiça havia prevalecido, que um predador havia sido tirado de circulação antes que pudesse prejudicar ainda mais pessoas inocentes. Cheguei em casa no final da tarde e liguei para Mariana. Contei sobre a visita à penitenciária, sobre a confissão completa que Felipe havia feito, sobre o pedido de perdão e a carta que ele havia escrito. Mariana ouviu tudo em silêncio. Depois disse que não tinha interesse em ler a carta, que aquele capítulo da vida dela estava definitivamente encerrado. O segundo julgamento de Felipe aconteceu 8 meses depois, numa sala lotada do Fórum Criminal de São Bernardo do Campo. Além das 8 mulheres que ele havia enganado através dos aplicativos de relacionamento, compareceram também algumas vítimas do primeiro esquema, pessoas que queriam ver pessoalmente a condenação definitiva do homem que havia destruído suas vidas financeiras. Mariana não quis comparecer ao julgamento. Disse que não precisava ver Felipe sendo condenado para sentir que a justiça estava sendo feita, que preferia usar aquele tempo para coisas positivas, como preparar o enxoval da filha, que estava para nascer. João Carlos apoiou completamente a decisão dela, e eu respeitei a escolha que fizeram.
O promotor público apresentou um caso demolidor. Durante 3 horas, mostrou evidências irrefutáveis dos crimes cometidos por Felipe, depoimentos emocionados das vítimas, perícia técnica dos dispositivos eletrônicos apreendidos durante a operação. A defesa tentou argumentar que Felipe era um doente mental, que sofria de transtorno de personalidade que o impedia de distinguir certo de errado. Mas a argumentação não convenceu ninguém. O juiz, durante a leitura da sentença, foi particularmente duro com Felipe. Disse que crimes contra a confiança eram entre os mais graves que existiam, porque destruíam não apenas o patrimônio das vítimas, mas sua capacidade de confiar em outras pessoas. Condenou Felipe a 12 anos de prisão em regime fechado, mais o pagamento de R$300 mil em indenizações para as vítimas. Com a reincidência, não haveria possibilidade de progressão de pena antes de cumprir pelo menos 8 anos na cadeia. 2 semanas após o julgamento, nasceu Carmen Medeiros Silva, minha primeira neta. Foi amor à primeira vista. Quando segurei aquela menininha de 3,2 kg nos braços, com os dedinhos minúsculos agarrando meu dedo, senti uma emoção que não experimentava desde o nascimento da própria Mariana, 30 anos atrás. Era a sensação de que a vida continuava, que o futuro da família estava garantido por mais uma geração. Mariana foi uma mãe natural desde o primeiro momento. Via nela a mesma dedicação e carinho que Carmen havia demonstrado quando ela era bebê. João Carlos se mostrou um pai presente e carinhoso. Acordava de madrugada para ajudar com as mamadas. Trocava fraldas sem reclamações. Cantava cantigas de ninar com uma voz suave que fazia Carmen relaxar instantaneamente. A casa dele se transformou completamente com a chegada da bebê. O quarto, que antes era usado como escritório, virou um universo cor-de-rosa, cheio de bichinhos de pelúcia, móveis coloridos e tudo que uma princesinha poderia precisar. Eu fazia questão de visitar pelo menos 3 vezes por semana, sempre levando algum presente. Roupinhas, brinquedos educativos, livros de histórias infantis para quando ela crescesse. Durante os primeiros meses de vida de Carmen, nossa família experimentou uma paz e harmonia que não conhecíamos há anos. Não havia mais preocupações com genros mentirosos, dívidas fraudulentas ou ameaças veladas. Era apenas uma família normal, comemorando marcos importantes, o primeiro sorriso da bebê, a primeira vez que ela segurou a cabeça sozinha, os pequenos sons que ela fazia quando estava feliz. No primeiro aniversário de Carmen, organizei uma festa no meu quintal. Convidei todos os amigos próximos, os colegas de trabalho de Mariana e João Carlos, alguns vizinhos que haviam acompanhado nossa família durante os anos difíceis. Foi uma tarde ensolarada de outubro, com churrasco, música ambiente e a alegria genuína de pessoas que se queriam bem. Vendo Carmen engatinhando pela grama, explorando cada cantinho do jardim com a curiosidade natural das crianças, pensei em quantas coisas ela não ia precisar enfrentar. Não conheceria o avô materno que a havia amado desde antes do nascimento, e faria qualquer coisa para protegê-la. Não saberia das lutas que sua mãe havia enfrentado para encontrar a felicidade. Cresceria numa família estável, com pais que se respeitavam, num ambiente onde amor e honestidade eram valores fundamentais. Durante a festa, Mariana se aproximou de mim enquanto eu observava Carmen brincando com outros bebês. "Pai, obrigada por tudo que fez por mim", disse ela me abraçando. "Sei que cometi muitos erros, que demorei para enxergar quem Felipe realmente era, que te causei preocupações desnecessárias. Mas obrigada por nunca ter desistido de mim, por ter lutado pela minha felicidade mesmo quando eu mesma não sabia como encontrá-la." Respondi que era isso que pais faziam pelos filhos, que minha única função na vida era garantir que ela fosse feliz, que tivesse oportunidades, que pudesse construir uma família sólida para Carmen. Os erros do passado haviam servido para nos ensinar lições valiosas sobre confiança, sobre limites, sobre a importância de escolher bem as pessoas que permitimos entrar nas nossas vidas. Aos 68 anos, decidi começar a planejar oficialmente minha sucessão na empresa. Mariana havia demonstrado interesse em aprender sobre o negócio,
E João Carlos, com sua formação em história e habilidade para lidar com pessoas, poderia ser um excelente administrador. Comecei a envolvê-los nas decisões importantes, a explicar como funcionava cada aspecto da operação, a prepará-los para um dia assumirem completamente a direção. A empresa continuava crescendo. Havíamos aberto uma quinta loja, dessa vez em Campinas, expandindo definitivamente para o interior paulista. O faturamento anual havia ultrapassado 2 milhões de reais e tínhamos mais de 20 funcionários diretos. Era um negócio sólido, construído com trabalho honesto durante décadas, que poderia sustentar minha família por muitas gerações. Carmen estava crescendo rapidamente. Aos 2 anos, já falava algumas palavras, caminhava sozinha, demonstrava uma personalidade forte e determinada que me lembrava da mãe na mesma idade. Eu havia criado o hábito de contar histórias para ela antes de dormir. Sempre histórias sobre princesas corajosas, sobre pessoas que venciam dificuldades através da honestidade e do trabalho duro, sobre a importância da família. Numa tarde de domingo, enquanto Carmen brincava no meu colo e Mariana preparava o almoço na cozinha, recebi uma ligação inesperada. Era a Karina, a mulher que havia me procurado anos atrás para denunciar Felipe. Disse que havia se casado, que estava feliz, que queria me agradecer mais uma vez por ter levado a denúncia a sério e ter impedido que Felipe continuasse prejudicando pessoas inocentes. A ligação de Karina me fez perceber como as ações que tomamos podem ter consequências positivas que vão muito além do que imaginamos. Ao decidir enfrentar Felipe e expor seus crimes, não estava apenas protegendo Mariana e minha família. Estava impedindo que dezenas de outras mulheres fossem enganadas, que famílias inteiras tivessem suas economias roubadas, que um predador continuasse livre para causar sofrimento. Naquela noite, depois que Mariana e João Carlos voltaram para casa com Carmen, fiquei sozinho na minha poltrona favorita, olhando para as fotos da família na estante da sala. A foto do casamento de Mariana com Felipe havia sido retirada há muito tempo, substituída por imagens da cerimônia com João Carlos, do nascimento de Carmen, dos momentos felizes que havíamos vivido nos últimos anos. Pensei na Carmen, minha esposa que morreu cedo demais para conhecer a neta que levava seu nome. Ela ficaria orgulhosa de ver como nossa família havia superado as dificuldades, como Mariana havia encontrado um homem que a respeitava, como eu havia aprendido a equilibrar generosidade com prudência. Você tinha razão sobre desconfiar quando a conversa era muito bonita, murmurei, olhando para a foto dela na mesa ao lado. Felipe estava cumprindo sua pena na penitenciária de Tremembé e provavelmente passaria os próximos 8 anos refletindo sobre as escolhas que havia feito na vida. Às vezes me perguntava se ele realmente havia mudado, se a conversa que tivemos na prisão havia sido genuína, ou se era apenas mais uma performance de um homem que havia passado a vida inteira fingindo ser o que não era. Mas isso não importava mais. Ele estava fora das nossas vidas definitivamente. O que importava era o futuro. Carmen crescendo saudável e feliz, Mariana construindo uma vida estável com um homem que a amava de verdade, a empresa prosperando e gerando empregos para dezenas de famílias, a sensação de que havia cumprido meu papel como pai e como cidadão. Quando se escutou Felipe dizer ao telefone: "Querida, seu pai mudou a senha, não consigo usar o cartão dele", foi o momento em que tudo mudou. Foi quando decidi que era hora de proteger minha família de verdade, de impor limites, de mostrar que generosidade não significava ser trouxa. Hoje, 5 anos depois daquela manhã que mudou tudo, posso dizer que tomei as decisões certas. A justiça foi feita. Minha filha é feliz, tenho uma neta maravilhosa, e nossa família encontrou finalmente a paz que sempre mereceu. Às vezes, proteger quem amamos significa tomar atitudes difíceis, confrontar pessoas que preferíamos continuar amando, aceitar que nem todos merecem nossa confiança ilimitada. Mas quando fazemos isso com coragem e determinação, os resultados compensam todo o sofrimento do caminho.